Olá, pessoal! Bem-vindos ao primeiro episódio do Desenrola Top. Nesse primeiro episódio, eu vou falar sobre uma expressão bem simples, curtinha, mas poderosíssima: Be Still. Ela aparece também no primeiro episódio, mas do Monday Grace, lá no Spotify. E algumas pessoas me perguntaram: tá, e como é que eu uso esse Be Still no dia a dia? Então, é isso que nós vamos desenrolar juntos aqui hoje. Be still é um estado interno de tranquilidade, paz interior, de quietude, de silêncio, de você estar em paz aqui dentro. O mundo aqui fora pode tá tudo caindo, mas você sabe aqueles momentos que você fala assim: meu Deus, tá tudo tão doido e eu tô tão calmo? É isso aí. Isso é be still. Be still pode ser comparado então com as emoções, por exemplo, de peace, trust, fear, calm. Então, be still é isso, é quase que uma emoção. Então, se é uma emoção, não conta. Você é o quê? Você sente. Esse be still, você sente. No dia a dia, a gente não sai falando be still às tortas direito. No dia a dia, a gente usa algumas outras palavras, alguns outros, talvez, comandos para chegar a esse estado de be still. Um comando bem comum é o slow down, né? Que a pessoa fala, vai com calma, slow down, step by step, um passo por vez, um passo cada vez. Take a breath, respira. One thing at a time, uma coisa de cada vez. Então, vamos ver como é que seria um exemplo com slow down. Esse exemplo, inclusive, é eu falando comigo mesmo na frente do espelho. Muitas vezes, quando eu tô fazendo várias coisas e aí percebo que realmente nada acaba dando tudo certo, é porque tá tudo confuso. Eu vou para frente do espelho, olho bem com meus olhos, para mim mesma e falo assim: Ângela, slow down. You don't need to do everything right now. Então, Ângela, vai devagar. Você não precisa fazer tudo de uma vez só, né? Você não precisa fazer tudo nesse momento. Você não precisa fazer tudo isso bem agora. Você não precisa fazer isso agora. Então, corrijam uma atividade de um aluno. Terminei? Agora vou para outra atividade, fazer né? Terminei, faço outra coisa, terminei, faço outra coisa. Então, é tudo com calma, tudo com consciência. O slowdown é isso, é você fazer as coisas com consciência. Se você faz as coisas com consciência, slowdown, você atinge o estado de be still, que é essa calma, essa tranquilidade interna. Take a breath. You are getting overwhelmed. Não é isso que muitas vezes a gente. Às vezes eu falo para as pessoas, eu falo assim, criatura, respira, né? Porque tá falando, tá falando, tá falando, tá falando. Eu falo assim, calma, respira, né? Porque parece que quando você respira, você foca no presente. Então, you are getting overwhelmed, tá ficando muito sobrecarregado. E eu, inclusive, no início dos episódios do Monday Grace, eu falo, inhale, exhale. Porque quando você parece que você respira, a sua mente clareia e você foca naquilo que tá ali agora e você não fica sobrecarregado, né? Overwhelmed. One thing at a time. I will start with cleaning products, then canned goods and toiletries, then cold items and fruits. Essa sou eu no supermercado. Uma coisa de cada vez. Eu vou começar com os produtos de limpeza, depois os enlatados, os produtos de higiene e os frios e as frutas. Vou para o caixa, pago, vou para o carro e venho para casa. Mas às vezes, mesmo com a lista de compras, porque a lista de compras, pelo menos a minha, nunca está na mesma ordem do supermercado. Então, se eu for seguir o que está na minha lista, eu vou gastar muito mais tempo zanzando pelo supermercado que eu já conheço há anos e só vou perder tempo, ficar mais irritada, estressada, etc e tal. Ainda possivelmente vou chegar em casa e não comprei tudo que estava na lista. Então, é uma coisa de cada vez, né? É quase a mesma coisa ali de slow down. Slow down. Então, vai devagar, respira. Acho que é tudo ao mesmo tempo. One thing at a time. Uma coisa de cada vez. É isso. E aí você praticando isso, você fica com paz interior, com tranquilidade, consegue raciocinar, ter lucidez naquilo que você está fazendo, né? Step by step.
I will handle what's in front of me. Passo a passo. Eu vou lidar com aquilo que está na minha frente. Eu acredito que isso é muito mindfulness, não é? Que é você focar no agora, não ficar remoendo o que já passou ou ficar ansioso pelo que ainda vai acontecer, que é o futuro. Então, quando você foca no momento, what's in front of me, as coisas se aquietam interiormente, né? E aí, mais uma vez, você consegue estar no estado de be still, aí você tem clareza e consegue dar conta das coisas que você tem que fazer. Então, todos esses comandos, eles te ajudam a chegar nesse estado de tranquilidade. Mas uma coisa muito importante, que be still não é você ficar sentado na frente da televisão assistindo a sua série favorita, esperando as coisas acontecerem cair do céu. Não é não. Be still exige movimento, né? Mas um movimento que é pensado, tranquilo, uma coisa de cada vez, respira e toca o barco. Uma coisa que eu escrevi essa frase há muito tempo para mim num post-it, que aqui, nossa parede aqui do lado tá cheia de post-it. E uma das frases que tá ali é essa daí. Be still means quieting the inner turmoil, trusting and moving forward with clarity. Então, be still significa aquietar o tumulto interior, confiar e continuar com lucidez, com clareza. É fácil? Não é não, mas não é impossível. Eu disse que o be still a gente não usa no dia a dia, né? Raramente a gente usa. A gente usa mais aqueles comandos, né? De step by step, one thing at a time, take a breath, slow down. Então, eu disse que be still a gente não usa, a gente raramente usa no dia a dia. Mas quando a gente usa, geralmente é nesses tipos que estão de frases que estão aqui. Por exemplo, be still and breathe. Bem comum, né? Fique calmo e respira. É isso. Be still for a moment. Então, fique em silêncio, fique calmo por um instante, por um momento. Aí parece que só esse silêncio que você faz breve, você consegue achar o seu eixo. Be still. Everything will be revealed in time. Essa daqui eu gosto dela porque para mim essa frase funciona como uma tríade. É a tríade do famoso faça, confie e solte, né? Que em inglês é do trust and let it go, let it go. É isso aí. E learn to be still. Aprenda a ficar calmo. Aprenda a aquietar-se interiormente. Aprenda a ficar tranquilo. Olha, já vou te dizer que eu não sei você, mas eu acho que esse negócio não é fácil, mas não é impossível, porque eu já consegui várias vezes. Eu acredito que tudo é uma questão de treino. E ter awareness e ter consciência. Quando você tem consciência do que está acontecendo, que você está entrando aí numa rotina bem overwhelmed, bem pesada, bem exigente, cheia de coisas. Quando você toma consciência de falar assim, não parou, respira, e aí você entra no estado de lucidez, de calma interior. Pelo menos comigo funciona assim. Existe o oposto de be still? Oh, se existe. Eu acho que é aí que a gente fica a maior parte do tempo. Qual que é o oposto de be still? É tudo isso daí, ó. To overthink, to be restless, to be anxious, to be on the edge, to be tense, to spiral, to try to control everything, to be in my head. Então, é tudo aquilo que te tira do eixo. E uma coisa que é bem interessante aqui é to be on edge, que a gente usa mais no sentido emocional, e to be tense pode ser os dois, pode ser emocional ou físico. Tá? Mas geralmente o to be tense a gente usa para físico e to be on edge a gente usa para emocional. Então, isso daí são todos estados que a gente tá fora do eixo, ou seja, a gente está fora do still. E alguns exemplos. Então vamos ali. When I'm not still, I start overthinking everything. Então, overthinking é um dos estados de não estar still. Então, quando eu não estou still, eu começo a pensar demais sobre tudo. E aí você sai do eixo. E aí você não está still. If I'm not still,
I end up trying to control the outcome. Então, se eu não tô tranquilo, se eu não tô calmo, eu acabo tentando controlar o resultado. E muitas vezes a gente não controla o resultado, né? E aí a gente pira, e aí a gente fica fora do eixo, e aí a gente não fica still. I wasn't still, and my mind spiraled. Então, eu não tava tranquila. E a minha mente começou, ó, a entrar em parafuso. Aí só comecei a pensar em coisa ruim, catástrofe. When I lose my stillness, my body reacts. Então, quando eu perco a minha paz interior, quando eu perco essa lucidez interna, o meu corpo reage e reage feio, hein? Ixi! E aí, ó, ele reage o quê? A enxaqueca aparece, a asma pede bombinha, a ansiedade toma conta, o corpo dá sinais. Se você não é assim, ó, parabéns, mas se é, bem-vindo ao clube. Ah, uma coisa aqui. Eu uso muito still, mas também usei o stillness. É bem isso. O still é adjetivo e o stillness é substantivo. Essa é a diferença. Então, por exemplo, quando eu falo happy, happy é adjetivo. I'm happy, né? Eu estou feliz. É um adjetivo, é uma qualidade de sentimento. Mas se eu falo I feel happiness, eu sinto felicidade. Então, happiness é substantivo. Mesma coisa se eu falar, por exemplo, I'm angry, tô brava. Meu sentimento, minha qualidade é tô brava. Então, é adjetivo. Mas se eu falo I feel anger, você vai falar então que eu sinto raiva, que aí é o substantivo. Então, still, nesse caso, é o adjetivo e stillness é o substantivo. Mas eu garanto que você deve estar falando assim, mas na minha cabeça, be still seria se be é o verbo ser ou estar, e still é ainda, porque eu aprendi desse jeito. Então, be still seria ainda ser ou ainda estar. Por que raios que ela tá falando que be still é calma? Still é calma, é tranquilidade interior. Pois olha, vou te dizer que você também tá certo. Be still, ele tem, digamos, dependendo do contexto, ele funciona de jeitos diferentes. Quer ver como é que você tá certo no seu pensamento até agora, que tava aí te corroendo por dentro? Se você fala I'm still here, é literalmente aquilo que você aprendeu. Eu ainda estou aqui, né? Still é ainda, o I am é o sou, estou, então eu ainda estou aqui, beleza? Tá certíssimo. Uma pergunta. Why are you still doing this? Então, por que você ainda está fazendo isso? Né? Still, ainda. Are you, você está. Então, por que você ainda está fazendo isso? Bem, tá tudo certo. Mas, contexto é tudo. Então, a gente tem que estar muito aberto para o inglês. Porque nem tudo é o que parece. Então, be still, tudo vai depender do contexto. Pode ser que seja o famoso ainda estou, ainda sou, ou pode ser nesse sentido de paz, de silêncio interior. Quer ver, ó? Vamos voltar nesses exemplos aqui. Por exemplo, ali, when I'm not still, I start overthinking everything. Everything. Vamos traduzir para o famoso o verbo to be, a ser, estar, e o still significaria ainda. Então, quando eu não estou ainda, ou quando eu não sou ainda, eu começo a pensar demais sobre tudo. Vai fazer sentido aí? Não vai, tá? Vamos pegar ali. If I'm not still, I end up trying to control the outcome. Então, se eu ainda não estou, eu acabo tentando controlar o resultado. Esquisito, né? Se eu ainda não sou, eu acabo tentando controlar o resultado. Então, be still, sim, vai depender do contexto. Ora, ele pode significar ser, estar ainda, ou nesse sentido de quietude, paz interior, calma, viu só? Então, é isso. Talvez esse seja o maior desenrola de todos. Em inglês e na vida, nem tudo que é still espera. Algumas coisas apenas você sente, elas aquietam dentro de você, tá bom? Vejo vocês no próximo Desenrola Talk.